compreender a palavra do Senhor. Fala conosco, Pai. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, pois estamos diante da maior de todas as revelações, a maior de todas as profecias, a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. O Senhor fala conosco através dela, por isso oramos. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, Senhor. Não permita sermos levados, Pai, por toda e qualquer distração, seja o sono, o cansaço, alguém andar ou falar no nosso meio, mas que todos nós juntos tenhamos o temor e a reverência para este momento, ouvirmos, aprendermos e nos alimentarmos da sua palavra. Em o nome de um Deus que é vivo e poderoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E os que creem digam amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Igreja, então, esta é a segunda parte no qual nós estamos estudando e falando sobre os atributos comunicáveis de Deus, aquilo que Deus se comunica a nós, aquilo que Ele permite por meio de sua graça, que eu e você venhamos participar, venhamos praticar, assim como Ele é, Ele permite que nós venhamos assim também fazer e ser. Glória a Deus. E o texto base para nossa leitura, para uma maior compreensão de tudo o que estamos aprendendo nesta segunda parte sobre os atributos de Deus, no último domingo nós nos reunimos e falamos sobre o atributo de sabedoria, pois Deus é sábio e nos ensina a agirmos com o quê? Com sabedoria. Falamos sobre a fidelidade, que Deus é fiel e Ele nos ensina a sermos o quê? Fiéis. Falamos também sobre a bondade, que Deus Ele é bom e nos ensina a agirmos também com bondade. Glória a Deus. E aí o texto base para isso foi Efésios capítulo 2. E eu quero ler junto com você novamente o livro de Efésios capítulo 2, para que você possa entender todo este contexto do que nós estamos falando sobre os atributos comunicáveis de Deus. Glória a Deus. Repetindo também, eu aconselho você que não pegou desde o início essa série de sermões sobre os atributos de Deus, eu aconselho você ir lá no nosso canal do YouTube e você buscar desde o começo e aprender sobre os atributos de Deus. Glória a Deus, porque quando aprendemos sobre os atributos de Deus, muda até a forma como a gente cultua a Deus. Muda até a forma como a gente ora. Muda até a forma como a gente lê a Bíblia. Quando a gente aprende mais sobre quem, igreja? Sobre Deus. Glória a Deus. Então, glória a Deus, gente. Efésios capítulo 2. Vamos ler então dos versículos 1 até o versículo 10, que assim diz. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumava viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Glória a Deus. Veja que no versículo 10, eu quero ler de novo o versículo 10 com você, porque o versículo 10, olha o que diz, porque somos criação de quem? De Deus, realizada em quem? Em Cristo Jesus,
para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então, ou seja, Deus foi aquele que diante de sua graça nos escolheu, nos alcançou e através de a Ele servirmos, através de vivermos nele uma nova vida, eu e você podemos assim praticar desses atributos comunicáveis de Deus. Nós acabamos de ler o texto de Paulo ao povo de Éfeso, e nesse texto Paulo está falando assim: quando eu e você somos alcançados por Cristo Jesus, nós podemos em Cristo Jesus viver nova vida. Viver o que, igreja? E o que é viver nova vida, pastor? É ser convertido de fato, de verdade. Porque, igreja, nós temos que parar para entender uma coisa: não dá para ser crente nominal. O que é crente nominal, pastor? É aquele que diz que é crente só de boca, mas nas atitudes ele não é crente coisa nenhuma. O crente nominal é aquele que chega até ser crente pela roupa. Às vezes você olha de longe e fala, aquele lá é crente. Mas por quê? Não, está com a Bíblia, é crente. Mas aquele lá... não. Está de terno e gravata, é crente. Ou seja, nós em Cristo Jesus só somos crentes diante de Deus verdadeiramente quando somos convertidos, quando nascemos de novo, quando vivemos em novidade do quê? De vida. É só assim que vivemos nova vida. É só assim que somos convertidos em Cristo, o que, igreja? Jesus, glória a Deus. E uma vez então que Paulo explica aqui que estando você em Cristo Jesus, nós somos nova o quê? Criatura. Então nós passamos a absorver e a entender quem é o meu exemplo a ser seguido, o caminho de quem eu tenho que seguir, o caminho de Cristo Jesus. O caminho de quem, igreja? De Cristo Jesus. Então Paulo vai dizer que para ser participante das boas obras, para ser participante do que, igreja? Das boas obras e praticar as boas obras é somente sendo convertido. É somente sendo o quê? Convertido. Então nós vamos continuar então da onde nós paramos. Semana passada nós conseguimos ir até a bondade, e aí nós paramos na bondade. Falamos, né, que assim como Deus é bondoso, Ele nos ensina a agirmos com o quê? Com bondade. Glória a Deus, igreja. E continuando, então, nós vamos falar hoje sobre o quarto atributo e em diante. Diz o quarto atributo que nós temos aqui para estudarmos é sobre sermos misericordiosos. Porque a palavra do Senhor nos ensina que Deus, Ele nos ensina a sermos misericordiosos. Porque Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Deus, Ele é um Deus do que, igreja? E se Ele é um Deus de misericórdia, Ele é aquele que nos ensina a sermos misericordiosos uns com os outros. E eu digo para você, se você somos convertidos em Cristo Jesus nós temos como aprender sermos misericordiosos uns para com os outros. Porque se eu não sou convertido verdadeiramente, não tem como eu fazer isso. Porque olha como nós somos, olha como nós somos como seres humanos. Às vezes você está assistindo a televisão, esses jornais aí que passam essas matérias pesadas de, pai matou filho, filho matou pai, sabe esses jornais pesados que a gente assiste? Aí às vezes você está lá assistindo uma notícia, você viu lá, passando uma notícia de uma pessoa foi lá e roubou um celular. Roubou o celular e morreu. Roubou o celular e o que, gente? E morreu. Aí você fala, nossa, mas ele morreu só porque roubou o celular. Aí daqui a pouco você assiste outra matéria e na outra matéria passa na outra matéria assim, esse roubou, estrupou, matou e levou todo o dinheiro da pessoa. Aí você fala, miserável, devia estar morto, esse aí não morreu. Poxa vida, esse que tinha que morrer. O outro só roubou um celular e morreu. Esse aí roubou, matou, estrupou, fez tudo isso e não morreu. Está vendo como nós não sabemos ser misericordiosos? Por quê? Deixa eu te explicar. Se aquele que roubou um celular morreu, ou seja, se ele se convertesse, Deus também o quê? O perdoaria. Se aquele também que roubou, matou, estrupou, fez tudo aquilo, se ele se convertesse, se arrependesse, Deus é Deus de o perdoar. Mas eu e você, como seres humanos, a gente não quer o quê? Perdoar. A gente não quer agir com misericórdia.
Entende como eu e você, se não somos convertidos em Cristo Jesus, nós não conseguimos praticar de misericórdia com ninguém. Então, por isso, só sendo nascido de Deus, porque eu e você, a gente quer ficar calculando quem a gente perdoa, com quem a gente age de misericórdia ou com quem a gente não age. E não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. E eu quero ver com você o que diz a palavra do Senhor a esse respeito. Eu compartilhei de um texto bíblico que eu li do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu compartilhei um pouco desse texto porque ele diz assim que ser misericordioso é isso, ó. Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Ser misericordioso é lançar o quê? O coração na miséria do outro. Ou seja, é você se compadecer do outro a tal ponto de você se ver naquela outra pessoa. De você se ver e falar assim, poxa, se fosse eu naquela situação. Meu Deus, isso é ser misericordioso. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu num dos textos dele. E a palavra do Senhor vai nos ensinar. Eu quero ler com você Mateus capítulo 5, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 5. Se você trouxe caneta, lápis e papel, eu aconselho você ir anotando, porque eu não vou conseguir esperar até que você ache os livros que nós vamos ler hoje. Né? Nós vamos dar um passeio aí pela Bíblia. Evangelho de Mateus, o capítulo 5, eu quero ler com você o versículo 7, que diz aí, ó: bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, pois eles receberão também o quê? Misericórdia. Entende o porquê que Deus ele nos ensina a sermos misericordiosos? Porque se eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, se eu desejo que Deus, por meio de sua graça, me perdoe, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Se eu desejo que Deus seja misericordioso comigo, eu devo ser misericordioso com o próximo. Porque, igreja, volto a repetir, não tem como ser crente só de nome. Não dá. Não dá para sermos crentes nominais. Não dá. Porque uma hora a máscara o quê? Não dá. Não dá. Nós precisamos ser crentes verdadeiros. Glória a Deus. Então, o Senhor, nosso Deus, Ele é misericordioso. Para pensar, nós lemos no livro de Efésios aí, ó, no livro de Efésios, o que a gente leu? O que a gente leu aí no livro de Efésios? No versículo 3, olha só, no versículo 3 diz assim, ó: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade do quê, igreja? Seguindo os seus o quê? Desejos e pensamentos. Como os outros, éramos também por natureza merecedores do quê? Merecedores da ira. E o porquê então que hoje Deus não nos lança no inferno? Porque hoje somos salvos em Cristo Jesus, por meio da graça dele, por causa da misericórdia de Deus. Porque eu e você merece ir direto para o inferno. Porque todo dia nós pecamos, mas Ele nos ensina por meio da graça e misericórdia dEle a não vivermos no pecado. Ele nos ensina diante dEle pedir perdão dos nossos pecados. Ele nos ensina que Ele enviou o Seu Filho para morrer no meu e no seu o quê? Lugar. Para por meio dEle termos a vida o quê, igreja? A vida o quê? A vida eterna, e glória a Deus por isso. Então éramos filhos da ira, merecedores da ira, mas Deus, por meio de sua misericórdia, Ele nos alcançou. Glória a Deus. E assim Deus, agindo com misericórdia para conosco, Ele nos ensina também, igreja, a sermos misericordiosos. Ele nos ensina a sermos o quê? Misericordiosos. E por isso, eu e você, muitas das vezes, a gente quer ficar classificando quem merece o nosso perdão, quem merece que eu venha perdoar, porque me magoou muito. A Bíblia diz que eu e você tendemos e somos tendentes a entristecer o Espírito Santo todos os dias.
Porque você pode estar aqui nessa noite, você pode estar ouvindo, seja misericordioso, porque Deus nos ensina. Mas você pode estar pensando, com fulano eu não vou ser misericordioso não, porque fulano fez isso, isso e isso comigo. Não vou ser mesmo não. Eu não concordo com isso que o pastor está dizendo. Ou seja, você não concorda com a palavra de quem? Mas a palavra do Senhor vai dizer que felizes são aqueles, felizes, bem-aventurados os pois obterão o quê? Misericórdia. Bem-aventurado é você. Então, igreja, para sermos misericordiosos de fato, de verdade, é somente sendo convertidos. Porque não dá para ser crente de nome. Não dá. É crente de fato e de verdade. Glória a Deus. Vamos falar sobre o quinto atributo hoje, que Deus é amor. Deus é o que, igreja? Glória a Deus. Deus, ele é o que? Amor. Mas eu quero falar com você hoje desse Deus que é amor. 1 João vai dizer que Deus é amor. O Evangelho de João também fala, mas a carta de João, 1 João vai dizer que Deus, ele é amor. E todo aquele que ama é de quem? De Deus. O amor, amar. E ele diz que todo aquele que ama é de quem? De Deus. Mas aquele que não ama não provém de quem? De Deus. Provém do maligno. Mas eu quero te dizer, este amor que Deus diz que ele é e que ele nos ensina a sermos também amorosos e amarmos também tal como ele é amor, ele nos ensina desse amor, não é um amor bagunçado como no mundo. Ei, não é um amor bagunçado como no mundo. No mundo as pessoas pensam assim, não, é algo errado. É algo o que, igreja? Errado. Mas por amor você tem que aceitar. É errado, mas o mundo quer nos ensinar a aceitar o quê? Por amor. Hoje é assim, mas isso aqui é errado, isso aqui é pecado diante de quem? Diante de quem, igreja? Não, mas espera aí, tem que amar. Não. A palavra do Senhor vai dizer que Deus é amor, mas ele também é justiça. Que Deus é amor, mas ele também, com o poder de sua palavra, ele é aquele que nos pune, ele é aquele que nos corrige. Glória a Deus, igreja. Então Deus, ele é aquele que nos ensina a amar. Mas ele é aquele que, ao mesmo tempo que nos ensina o que é este amor, ele nos ensina também que devemos ser corrigidos, que devemos ser, como filhos de Deus, castigados para podermos buscar o verdadeiro caminho deste amor que provém de quem, gente? De Deus. Porque é tão importante quando eu e você aprende o que é este amor de Deus e como ele nos ensina a amar, é tão importante isso, porque isso compete a eu e você colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, só que agora o capítulo 22. Você já está aí no Evangelho de Mateus. Vá até o capítulo 22, rapidamente. Se você não quer achar, só anote, depois você lê em casa. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Olha o que vai dizer, Evangelho de Mateus, capítulo 22, nos versículos 37 e 39, diz assim: Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior, o quê? Mandamento. Isso aqui, nesse texto, Jesus foi perguntado qual era o maior dos mandamentos. E aí Jesus responde, primeiro maior mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as... Acima de todas, é esse o primeiro mandamento. Então Deus nos ensina, Deus ele é amor e nos ensina a amar tal como ele nos amou. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, eu devo amar primeiro a quem? A Deus. E é aí que muitas pessoas, não entendem. Muitas pessoas colocam o filho, o marido, a esposa acima de Deus. Muitas são as pessoas que tiram, isso não é possível fazer, é claro, mas é um exemplo só. Parece que tiram Deus do trono dele e colocam lá o filho, a filha, o neto, a neta, o trabalho, o marido, a esposa. As coisas passam a ser mais que Deus na vida dela.
Não, meu trabalho, não, meu trabalho, não, não, meu filho, não, minha filha, meu neto, não, não vivo sem isso, não, não vivo sem aquilo. Aquilo deixa de ser amor para ser uma idolatria. Para ser uma o quê, igreja? Mas a palavra do Senhor vai dizer que quem deve ser amado acima de todas as coisas, em primeiro lugar, é quem? A Deus. Porque quando eu aprendo a amar a Deus acima de todas as coisas, eu vou entender. Vou dar alguns exemplos. Se eu aprendo a amar a Deus acima de todas as coisas, primeiro, que é o primeiro mandamento, aí Jesus, ele nos ensinando a amar, aí ele fala, assim quando você aprende a amar a Deus acima de todas as coisas, aí ele diz, o segundo é semelhante a ele. Olha lá, ó, o segundo é semelhante a ele, versículo 39. O segundo é o que, igreja? Ame o próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, uma vez que eu aprendo a amar a Deus acima de todas eu estou pronto para amar o meu próximo assim como Deus me ama. Glória a Deus. Então, quando Deus, Ele é aquele que eu o amo acima de todas as coisas, então eu parto do princípio assim, peraí, eu não vou ferir o meu próximo porque eu amo a quem? E assim eu aprendi a amar o meu próximo assim como Deus o quê? Me ama. Então não vou ferir o meu próximo. Mas eu não vou ferir o meu próximo por causa dele. O meu próximo não pode ser parâmetro do meu amor para com Deus. Porque se o próximo for o parâmetro do seu amor para com Deus, toda hora você vai se invocar com Deus, como as pessoas já fazem. As pessoas fazem assim, poxa Deus, o Senhor me ama e por que eu estou passando por isso? Deus, o Senhor me ama, olha o que fulano fez comigo. Deus, o Senhor me ama, eu não saio da igreja, olha o que está acontecendo na minha vida. Esse é o maior erro dos que se dizem ser cristãos. O amor dele, o amor dela, ser parâmetro na vida do outro. Igreja, preste bem atenção, ó. Igrejas vão te decepcionar, placas de igrejas vão te decepcionar, líderes religiosos vão te decepcionar, pessoas vão abusar da sua confiança, vão te decepcionar. Então isso não pode ser parâmetro para o meu amor, para com quem? Não pode, não pode. O parâmetro de amar, meu e seu, tem que estar em quem? Em Deus, em primeiro o quê? Por quê? Por quê? Preste bem atenção para você entender. Porque mesmo se o próximo me ferir, eu vou amá-lo, vou respeitá-lo e vou orar por ele. Quem está entendendo em nome de Jesus? Porque o parâmetro para me fazer isso não é ele, porque ele não merece. Ele não merece. Mas o parâmetro pelo qual eu faço isso é por meio de Cristo Jesus. É por meio de quem, igreja? É como se você colocasse um óculos agora que você se converteu. É como se você colocasse um óculos escrito Jesus. Ele é a ótica para que você olhe para o seu próximo. Jesus é a ótica para que você olhe para o seu casamento. Por exemplo, não vai haver traição no casamento, no matrimônio, vai haver fidelidade. Por quê? Porque o marido e a mulher aprendem que primeiro ele tem que amar a quem? E por este amor que ele tem a Deus, assim ele ama a esposa dele, assim ela ama o marido dela, e ele não vai trair. Por quê? Porque se ele fazer isso, ele vai estar fazendo diante do próprio o quê? Deus. Então, ou seja, então eu não vou, mas minha esposa merece, mas meu marido merece, porque ele merece que eu faça isso, merece que eu faça aquilo. Não, não coloque o parâmetro do que é amor nas pessoas. Porque se você colocar o parâmetro do que é amor nas pessoas, como diz o ditado, você vai cair do cavalo. Porque as pessoas, nós seres humanos somos caídos, manchados pelo pecado. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui, igreja. Não sei se você compreende o que Deus está falando conosco nessa noite. É por meio dele, então ele nos ensina a amar. Então este é o amor. Primeiro, amar a Deus acima de todas as... Fazendo isso, eu estou pronto para amar o meu próximo. E aí esse amor vai ser cultivado, esse amor vai ser tratado, esse amor vai crescer no matrimônio, na casa, na família. Porque o parâmetro de amar não pode ser o meu próximo, porque o meu próximo às vezes vai me ofender, o meu próximo às vezes vai me entristecer. Mas, então pastor, peraí, se Deus é amor, mas peraí, uma vez, um agnóstico me fez uma pergunta assim, mas se Deus é tão amoroso, por que Deus criou o inferno? Se Deus ele é tão amoroso, por que ele criou o quê? O inferno.
Eu quero ler com você Hebreus capítulo 12. Veja por que Deus criou o inferno. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 12, rapidamente. Se você não conseguir abrir, anote aí, anote. Hebreus capítulo 12. Falei que nós íamos passear pela Bíblia durante esses estudos. Nós já estamos mais de um mês estudando sobre os atributos de Deus. Amém, gente? Então falei que nós íamos passear pela Bíblia. Capítulo 12 do livro de Hebreus. Veja os versículos 5 e 6, o que diz, olha o que diz. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina de quem? Do Senhor. Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo a quem o quê? Aceita como filho. Então, a mesma forma que Deus é amor, Deus ele pune o pecado. Ele é amor porque ele é amor, mas ele não coabita com o pecado. Agora você sabe por que Jesus clamou na cruz, Lama Sabachthani? Por que Jesus disse assim, Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento Jesus estava carregando todos os nossos pecados. A ira que era para ser lançada sobre mim e sobre você, Jesus Cristo levou. Deus não coabita com o pecado, porque Deus é santo. E por Ele ser santo, Ele quer tratar de mim e de você, do meu e do seu pecado, repreendendo eu, repreendendo você. Então não é porque Deus é amor que Ele vai aceitar a igreja. Hoje nós vivemos numa questão, dois homens se casou, viva o amor, coisa alguma. Duas mulheres se casou, viva o amor, coisa alguma. A palavra do Senhor vai dizer o que é o amor em Cristo Jesus. Porque desde o início Deus criou homem e mulher os criou, a imagem e o quê? E semelhança. Isso hoje sendo falado é uma afronta. Isso hoje sendo falado corre o risco de quem falar ser preso. Mas é o que a palavra do Senhor está dizendo. Deus ele é amor, mas ele também corrige. Então muitas das vezes eu e você vamos tomar de Deus um chacoalhão para entendermos que estamos no caminho errado. Muitas das vezes as suas orações não vão ser respondidas por Deus mesmo, porque Deus não coabita com o pecado enquanto não reconhecermos que estamos em pecado. A gente precisa parar de trazer as nossas orações diante de Deus só para pedir. A gente precisa trazer nossas orações diante de Deus e falar, Senhor, molda-me diante de Tua vontade. Faz de mim o que Tu queres, Senhor. Mas não, a gente chega para orar ao Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Não, Deus ele é amor, mas Ele também corrige. Ele também repreende. E por isso Ele criou o inferno. Para que, por amor, Ele possa lançar no inferno também. Por inferno. Apartai-vos de mim, maldito. A criação dele, olha, a criação, aquele que ele diz assim, façamos o homem a minha imagem, façamos o homem a nossa imagem e o quê? Veja, mas Deus, até mesmo por amor, ele repreende, ele exorta, ele ensina, ele castiga e tudo ele faz por amor. Nós não podemos confundir o amor de Deus. Nós não podemos dizer, se Deus me amasse eu não estaria assim. Se Deus não me amasse eu não passaria por isso, não passaria por aquilo. Não confunda. Deus ele é amor e nos ensina a amar. Mas nós temos que entender que Deus é justiça. Ele nos corrige. Ele nos o que, igreja? Nos corrige. Então muitas das vezes Deus vai chacoalhar eu e você. Muitas das vezes Deus vai mostrar que a gente está errado. E se for nos punindo, Ele vai nos punir. Se for tirando aquilo que a gente mais ama, Ele vai tirar. A gente precisa abrir os olhos. Deus é Deus, igreja. Não brincamos de igreja, não brincamos de crente. Glória a Deus. Então, Ele é Senhor. E por último, eu quero concluir, porque não vai dar para nós terminarmos os demais. Eu quero falar sobre santidade. Igreja, Deus é santo. Deus, Ele é santo. E Ele nos ensina a vivermos em santidade.
e vivermos uma vida de santidade. Eu quero ler com você o que diz sobre santidade no livro de Hebreus, aí onde você está, mas agora eu quero ler com você o versículo 14. Veja o que ele trata sobre santidade. Diz assim no versículo 14: esforcem-se para viver o que, igreja? Em paz com todos. E para serem o que? Santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Igreja, como eu disse desde o início do sermão, nós não podemos ser crentes nominais. Nós precisamos ser crentes verdadeiros. Porque a palavra do Senhor vai me dizer, então, se eu quero andar diante da vontade de Deus, o escritor aos Hebreus vai dizer, esforce-se então para viver em paz com quem? Com todos. Por que está dizendo isso? Se esforçar. Você tem que se esforçar. Não é o outro, não é quem conhece, não é quem não conhece a Deus. Porque, igreja, olha, o pecado nos ronda todo dia. O apóstolo Pedro vai dizer que Satanás anda ao nosso redor, rugindo como o quê? Leão, para nos devorar. E o pecado está perto de nós a todo momento. O pecado, quando falamos palavras torpes, porque, vou dar um exemplo, no trânsito, por exemplo, uma fechada que você levou, fulano que está lerdo na minha frente, uma fechada que você levou, um palavrão que ali você falou, está pecando contra quem? Contra Deus. E Deus, ele fala, viva, lute para viver em paz com todos. E aí ele fala, pratique para sermos o quê? Para sermos santos. Porque quando você se chateia com o outro, se enraivece com o outro, aquela raiva vira ódio, você peca diante de quem? Você peca diante de quem, igreja? Diante de Deus. E aí ele fala também, esforcem-se, a frase está no contínuo. O versículo está no contínuo. Esforcem-se para viver em paz com todos, não é isso? E para serem também o quê? Santos. Ele fala sobre se esforçar para ser santo, se esforçar para não viver no pecado, porque uma coisa é eu e você pecar, outra coisa é eu e você viver no pecado. E aqui eu faço uma pergunta para você responder para a sua mente, para o seu coração nessa noite. Como estão as suas orações, igreja? Como você está? Você tem se esforçado para viver em santidade? Você tem se esforçado para agradar a Deus? Você tem se esforçado? Você tem vigiado quando você fala, para você não ficar falando palavrão? Você tem vigiado os seus olhos para onde estão? Você tem vigiado o que você vê na internet? Você tem vigiado o que você consome na internet? Porque para vivermos em santidade, compete o meu e o seu esforço. Olha aqui nos meus olhos, por favor. Para vivermos em santidade, compete o meu esforço e o seu. Você se esforça para estar cultuando a Deus? Você se esforça para orar? Ou será que as nossas orações é mais bocejado que oração? Ou será que a nossa leitura bíblica é só pegar a Bíblia para dormir? Como está a sua vida de santidade? Porque vou repetir, não é eu que estou falando, é o texto bíblico que está dizendo, esforcem-se para serem santos, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Santidade, sermos santos. Pastor, é possível? É, porque Deus, ele é santo e nos ensina. E a palavra ser santo também no grego vai dizer que é sermos sermos o que, igreja? Separado do pecado, porque os nossos olhos se abriram, porque todo e em qualquer lugar nós podemos pecar diante de quem? Mas em todo e qualquer lugar nós também podemos nos esforçar para sermos santos diante de quem? Para sermos santos diante de Deus. Nós podemos. No que você assiste na televisão, no que você consome na internet, porque na internet tem de tudo, na internet, mas pastor, na internet tem palavra de Deus, tem, mas também tem pornografia. Na internet tem palavra de Deus, mas também tem o outro fofocando da vida do outro. Na internet dá para evangelizar. Cuidado.
A palavra do Senhor está dizendo, Deus está se revelando para nós, dizendo, ser de santo, esforce-se para ser santo. Ah, ler a Bíblia está cansado, ler a Bíblia não tem tempo, para vir na igreja não tem tempo, estou cansado, tudo. Não se esforça, nós precisamos nos esforçar, porque isso compete a mim, isso não... Igreja, preste atenção, nós evoluímos, nós crescemos, a criança carregamos no colo, damos de comer, amamentamos, mais uma vez sendo adultos e compreensivos da graça de Deus, que nos alcançou, Ele me chama, Ele te chama a se esforçar para a santidade. Ele me chama, Ele te chama para nos esforçarmos ao que, igreja? A santidade. No nome de quem? Do Senhor Jesus. Porque se você não se esforçar para viver em santidade, se você deixar o cansaço de dominar, se você deixar o dia a dia dominar você não se esforçar para no início do dia ou no final do dia ler a Bíblia, orar. Porque, pastor, como é que eu pratico santidade? Leitura bíblica e oração. Mas não é para ser legalista, gente. Não é oração para dizer que orou, sabe? Ah, orei hoje. Não cumpra, não faça oração para dizer que você orou. Porque isso é legalismo, isso é querer ser santo, isso é querer ser santão melhor que os outros. A oração precisa ser realizada de todo o quê? Precisa ser prazer para você, precisa ser algo gostoso para você, você fazer, você se deliciar, você separar tempo da leitura bíblica para você não dormir com a Bíblia na mão, para você não dormir de joelho, mas para você fazer de todo o seu coração. Você precisa se preparar para estar no culto, para você não dormir no culto, para você entregar sua vida, rasgar seu coração diante dele, para você dizer, não, Pai, eu quero me preparar diante de Ti para viver vida de santidade, porque o mundo espiritual, ele está aí fora. O mundo espiritual está aí, para semear a minha fé e a sua. Satanás existe. Mas Deus é maior que todas as coisas. Por isso que Ele fala, se santifique, se esforce para se santificar. Se esforce para ter vida com Deus. Porque Deus não vai pegar você pela mão, não. Vai falar, não. Vem cá, filhinho, ora. Vem cá, filhinho, toma a Bíblia, lê. Não. Ele está falando aqui, está escrito aqui. Esforcem-se para ser santos. Esforcem-se para viver vida santa. Esforcem-se, porque não é fácil, não. Quem quer orar? Mas é chato, é cansativo. É tudo cansativo na vida. Mas a santidade tem que ser esforço, dedicação. Glória a Deus, igreja. Não é orar para dizer que orou, não é ler a Bíblia para dizer que lê a Bíblia, não. É algo que tem que ser de todo o nosso o quê? Coração. Glória a Deus, igreja. E aqui concluindo, Deus assim nos permitindo, terminaremos os outros 3 atributos. Então terá a parte 3 desse sermão. Glória a Deus. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Se você não conseguiu acompanhar desde o início, convido você, acompanhe lá pelo canal do YouTube, Maratone. Está desde o início, a introdução, até nós estamos mais de um mês estudando sobre os atributos de Deus. Eu convido você a assistir. Glória a Deus. Você de casa que nos assiste, eu convido você a assistir os demais sermões desde o início, que está aí no nosso canal do YouTube. Igreja, fique de pé em nome do Senhor Jesus.